Boa noite, irmãos. Aí, agora eu gostei, hein? É com grande alegria e prazer que mais uma vez viemos aqui anunciar as boas novas de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, mais uma vez, usando essa tecnologia maravilhosa que são os slides, né? Usando também inteligência artificial, coisas modernas, fiz até imagens para hoje ali, né? Lembrando sempre que eu falo, não são slides ou palavras de sabedoria, ou talvez um bom roteiro que vai fazer alguém conhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Hoje falarei um pouco sobre a parábola do conhecido filho pródigo. Alguns aqui já me viram falar dela na visita que fizemos ali no Ivan, né? E como é uma parábola que eu gosto demais, eu acho que é muito aplicável para levar do tão grande amor em que Deus nos amou, né? Então hoje iremos falar sobre ela. Lucas capítulo 15, peço que abra suas Bíblias. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas é o único livro dos evangelhos que retrata essa parábola contada por Jesus. E no versículo 1, ela começa assim: chegando a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ele lhes propôs essa parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até a que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo a eles: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E a achando, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vestindo-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos seus servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? Ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou a sua fazenda com meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava perdido, estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. São 3 histórias que Jesus conta com a finalidade de levar uma mensagem. Sim, as parábolas que são contadas nos evangelhos, maioria das vezes por Jesus, ela tenta passar uma mensagem por trás. Não com o objetivo para que com as pessoas que o escutavam, o ficasse mais fácil. Não era esse o objetivo. E sim para que, depois ele explicando para os seus discípulos, ele fala que falava em palavras para que eles conseguissem olhar e não vissem nada. Que eles conseguissem dar ouvidos, mas não escutassem. Isso Jesus fala logo depois com os seus discípulos. Então aqui, primeiramente, ele chega e fala, direciona essas histórias com a intenção de mostrar um plano de fundo, e ele dirige essa palavra para os fariseus e escribas, que está aqui relatado no início do capítulo 15. Chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs estas palavras. Então a gente vê que essas histórias, essas palavras, esses contos, essas narrativas, elas são direcionadas a esses fariseus e escribas murmuradores, que estavam falando: você é Jesus? Né? Mas você está aí comendo com pecadores? Como é que você faz isso? Comendo com publicanos, que são, entre aspas, traíras do nosso povo, né? Que publicanos, eles cobravam impostos para o Império Romano. E eles falavam assim: esse recebe e come com pecadores. Então Jesus dá essa resposta, dá essas 3 histórias, essas 3 parábolas, para indicar uma coisa. E essa coisa que vamos ver hoje. Vemos que os fariseus, né, tentando retratar aqui também algo que eu quero todas as vezes que eu vim aqui no dia de domingo, falar sempre o que é o evangelho, né? O evangelho é esse que a gente prega aqui todo domingo. Todo irmão que vem domingo à noite aqui em cima para pregar, ele fala do evangelho. O domingo à noite é chamado de reunião de evangelismo. E para a gente ficar bem claro e relembrar todas as vezes o que significa esse evangelho, todo domingo eu vou passar esse slide para a gente poder recordar e lembrar, né, do que significa esse evangelho que pregamos, qual que é a sua intenção e o que é esse evangelho, né? Evangelho você já deve ter escutado que são boas novas ou boas notícias. Mas boas notícias de quê, afinal? Boas novas de quê? Né? E essa boa notícia é que o pecado foi vencido na cruz por Cristo. Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou ao 3º dia. E nos deu a vida eterna. E é de graça, é gratuito. A quem aceitar Ele como Salvador, recebe a vida eterna. Eu escrevi assim:
É a boa notícia da salvação em Cristo, em Jesus Cristo. O Evangelho revela o amor de Deus, que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar no terceiro dia, vencendo a morte e o diabo. Quem crê no Evangelho recebe o perdão de Deus e a vida eterna. Então sempre eu vou enfatizar, esse é o Evangelho que pregamos a todos os domingos, é isso que significa o Evangelho. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então eu sempre vou estar enfatizando, essa mensagem, esse Evangelho, é essa coisa que eu quero relevar, aplicar em cima dessas parábolas para trazer para nós hoje. Certo? Voltando aqui para a nossa história, em Lucas 15, ele fala para os fariseus. E o que seria fariseus? Esse nome que é tão citado nos evangelhos, o que seriam eles? O que eles faziam? Da onde eles surgiram? O que eles pensavam? Os fariseus, na sua raiz, significa separado. Literalmente, separado. Os fariseus, separado. Foi uma facção, uma separação entre os judeus que surgiu após a revolta dos Macabeus em 165 a.C. Então os fariseus, eles iniciaram com uma proposta boa, uma proposta legal, que em 165 a.C. nós temos um rei, Antíoco Epifânio, que ele profana o templo do Senhor, ali colocando nele, sacrificando um porco no lugar do sacrifício, e colocando uma estátua de Zeus. Então, um rapaz chamado Judas Macabeu faz uma revolta e começa a tentar purificar esse templo. E dali vão surgir as separações, vamos dizer assim, dos fariseus, saduceus, que são judeus, porém em diferentes divisões. Então é daí que surge o termo fariseu, certo? É em 165 a.C., Antíoco Epifânio vem, profana o templo, e essa separação, esse seguido por Judas Macabeu, recebem ali esse nome. No começo era bem intencionado, com objetivos de purificar o templo. Os fariseus, eles são muito religiosos e zelosos na lei do Senhor. Por isso, às vezes, já no tempo de Cristo, eram retratados como hipócritas, né? Hipócritas. Por que isso? Como eu disse, eles eram zelosos pela lei, mas só que a maioria das vezes a religião estava acima do que verdadeiramente eles deveriam ser. Para os outros, eles se mostravam homens bem vestidos, né? Homens bem portados, homens que você não via às vezes fazendo coisas erradas. Na visão dos homens, os fariseus são pessoas realmente justas, na visão dos homens. Mas quando Jesus vem, ele conhece o coração de cada um, e vendo que o fariseu ele se acha melhor do que os outros, ele fala muitas críticas para os fariseus. Uma vez até chamando eles de sepulcro caiados, né? Em Mateus 23, versículo 27 a 28, ele fala assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, isso é Jesus falando. Vocês são iguais a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então, esses eram os fariseus. Se alguém te perguntar o que era fariseu, você vai saber agora desse fato. Eles nasceram, surgiram em 165 a.C., bem intencionado, porém, por mostrar muita religiosidade, querer mostrar ser melhor do que os outros, às vezes batendo no peito, falando, ó, eu sou bom, eu sou religioso, eu sigo os mandamentos de Cristo. Eles são reputados como hipócritas. E muitas das vezes, no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus se direciona a eles assim. Também chamado de raça de víboras, né? Duras palavras para umas pessoas, né? Então era para esse fariseu que ele queria passar essa mensagem. E a gente vai ver o sentido, então, dessas parábolas.
Ué, se ele estava falando para fariseus que são hipócritas, fariseus que se acham justos, que se acham melhores do que os outros, então ele vai falar essas 3 parábolas com esse sentido que vamos ver aqui, né? A gente vê uma coisa muito interessante nessas 3 parábolas que Jesus conta, que são, primeiro, na primeira palavra, que está no versículo 4 até o 7, ele fala de 100 ovelhas que estavam juntas, depois uma se perde, e depois um homem, uma pessoa vai e acha ela. E depois vai ter uma festa. Você vai ver que esse é o esquema dessas 3 parábolas, né? A primeira sendo 100 ovelhas, depois uma se perde, o pastor vai atrás dessa uma que se perdeu, deixando as 99 no deserto, né? E depois que acha, ele convoca os amigos e faz uma festa. Igualmente, a da dracma perdida, dracma que, se você não sabe, são às vezes a moeda da época, né? Uma mulher que tinha 10 dracmas, ela também perde uma dracma e vai, acende uma lamparina, varre a casa, querendo achar aquela moeda que ela tinha perdido. E depois que ela acha, ela chama as amigas, convoca os vizinhos, narra a Bíblia, e faz uma festa, festeja, né? Assim também temos a parábola do filho pródigo. Parábola é essa, que esse título, filho pródigo, ele é colocado aqui pelos quem escreveu, quem fez as traduções da Bíblia. No seu original não existe essa fala aqui, a parábola do filho pródigo. Porque não é só o filho pródigo, não é só um filho que é pródigo. E pródigo sendo uma pessoa que gasta tudo, que torra tudo, a gente vê depois que não é só ele que torrou tudo. A gente vê também que o outro filho, vamos se dizer, ele era dessa forma também. Então por isso que eu coloquei aqui a parábola do filho perdido, que se encaixaria melhor nessa história. A gente tem aqui 2 filhos inicial, um deles se perde e o seu pai vai ao seu encontro também. E depois que acha ele, faz uma grande festa. Mata um bezerro cevado. Então você vê que essas 3 parábolas, elas não são Jesus do nada soltou essas histórias. Ela tem um objetivo. Ela tem uma estrutura por trás. E se então, vamos raciocinar, ele está falando para judeus, fariseus, hipócritas, né? Português faz falta de vez em quando, né? Então, se ele está falando para pessoas que se acham melhores do que as outras, e ele conta, então, 3 parábolas, 3 histórias, falando que a alegria quando o que foi perdido se achou, e os outros depois a gente nem volta a retratar, a gente não volta depois da festa a falar das dracmas perdidas, não sabemos, não temos mais notícia das 99 ovelhas que foram deixadas no deserto, não foram deixadas no aprisco, como tem um hino que fala, né? Deixou as 99 no aprisco, certo? Mas não é no aprisco, é no deserto. Depois não vemos falar também, quer dizer, do filho perdido a gente vê falar do filho dele. Mas a gente vê que o filho dele nem na casa mais quis entrar depois daquela situação, depois daquele festejo. Então a gente ligando as coisas, a gente já vê. Ora, ele quer passar para os fariseus, se vocês que se acham bons, vocês acham que merecem a salvação porque são bons, porque são melhores do que os outros? Fique sabendo que não é por conta disso que vocês vão ir para o céu. Porque Jesus ele veio para buscar pecadores. Não é isso que a Bíblia fala? Não é isso que está escrito? Então, Jesus ele está tentando passar essa mensagem com foco não naquele filho perdido, mas em sim naquele filho que fica em casa. Porque esse era o objetivo dele. Aqueles homens não tinham costume de sair, gastar com meretrizes. Eles batiam no peito e falavam, eu cumpro seus mandamentos, cumpro os mandamentos de Deus. Certo? Então agora começando, voltando novamente, a gente vai, né, botei aqui para a gente ver que a gente tem essas coisas que se assemelham. Aqui tudo no início era praticamente perfeito. O seu pastor estava com as 100, a mulher estava com as 10 dracmas, o pai estava com seus 2 filhos, e depois há uma perca, um se perde, e alguém vai de encontro a buscar ele. E depois a gente tem o festejo, as festas. Isso é uma coisa que é
comum nessas três passagens, certo? Como eu já mostrei. Então vamos lá para o nosso foco, que vai ser a passagem do filho perdido. Vamos falar um pouco em cima dela. Versículo 11 do capítulo 15. Peço aos irmãos novamente que possam estar abrindo suas Bíblias. Ô, Patrícia, eu acho que você pode até botar também pra gente, né? Quem não tiver Bíblia pode acompanhar aqui pelo telão. Então ele fala assim, Jesus continua a falar. Certo homem tinha 2 filhos. Pensa, raciocina. E o mais novo dele, o mais moço, ele chegou para o pai e disse assim: pai, dá minha parte da fazenda. Que coisa estranha, né? Do nada o filho chega e pede para o pai repartir a sua herança ainda em vida. Coisa estranha, né? Geralmente a herança não é repartida após a morte do pai. Então aqui a gente vê um filho que depois ele vai, a gente vê que desperdiça, gasta o seu dinheiro numa terra longínqua, numa terra longe, ele vai para longe do pai. O filho já não consegue mais viver presente na presença do pai porque o pai incomoda ele nos seus caminhos. Ele quer viver a vida dissoluta dele, fazer o que ele quiser. Será que não tem filhos aqui, ou pessoas aqui que já foram assim? Tem ódio, tem raiva do pai. Eu não gosto do meu pai, não. Tem muitos assim, né? A gente conhece a história de filhos que na adolescência odeiam o pai, porque, eu quero fazer uma tatuagem, aí o pai vai lá e não deixa. Quero sair para beber, o pai vai lá e não deixa. Quero sair para namorar, o pai vai lá e não deixa. Quero ficar tetagem na rua, o pai vai lá e não deixa. Então ele começa a enxergar o seu pai como inimigo. Assim como esse filho aqui também, ele já estava incomodado na presença do seu pai. Ele fala: pai, quero que você morra. Porque o filho pedindo a sua herança, e a gente vê que o pai reparte a herança com os 2 filhos, ele está pedindo para o pai morrer, já incomoda ele. A herança só é repartida após a morte do pai. Será que não tem pessoas aqui nessa situação? O seu pai já te incomoda muito? Você não vê a hora de sair de casa para não ter mais que dar satisfação no seu pai. Mas a gente vê, meus amigos e queridos, principalmente para os mais jovens, os nossos pais, os seus conselhos, eles são preciosíssimos, são muito valiosos. Mesmo que agora, no seu momento, que toda aquela poeira da juventude está espalhada, você não consegue enxergar através daquilo e acha que seu pai está pirando na cabeça, falando besteira. Seu pai é um cara antigo, que só quer saber de coisas antigas, não deixa ninguém sair, não deixa ninguém fazer nada. Mas os seus conselhos são sábios. E qual é o primeiro mandamento com promessa? Honrar o pai e mãe, né? E fala que serão acrescentados mais tempo à sua vida. Não fala isso? Por quê? Não é uma coisa mística. É porque seu pai vai te dar conselhos bons, em sua grande maioria. Meu filho, não vai por esse caminho, não. Esse caminho aqui é de dor, de sofrimento. Esse caminho aqui de drogas, de bebidas, é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento. E se você dá ouvido a ele, provavelmente você vai viver mais. Porque quantos hoje não têm sua vida ceifada, jovem, porque entra nesses caminhos errados? Geralmente não dão ouvido aos seus pais, né? Geralmente não dão ouvido aos seus pais. Então, você deve honrar ao seu pai. Não veja seu pai como um inimigo, ele não é seu inimigo. Ele te ama, tanto que te ama que te corrige e quer ver você seguindo um caminho que não traz tanta dor, porque ele já passou por aquilo também, né? Então vemos aqui esse filho: pai, dá-me a parte da fazenda. E o pai aqui reparte com eles a sua fazenda, a sua herança, o seu dinheiro. Naquela época não tinha tanto dinheiro físico, né? O cartão de crédito não andava, era as vacas, né? Era só a fazenda. Então aqui o pai ele reparte não só com o filho que pediu, ele reparte entre os 2 filhos, né? É uma parte que a gente às vezes passa despercebido. E no versículo 12, ele repartiu por eles a fazenda, né? Repartiu para os 2. Deu a maior metade, vamos dizer assim, para o mais velho, como o costume da sua época, e a menor metade para o mais moço, como era de costume, né? Versículo 13.
E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ele queria ficar longe do pai dele, certo? Agora, com dinheiro no bolso, quem vai poder parar ele? Vou gastar do jeito que eu quiser, né? E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. A gente vê que aquilo não fez bem de maneira nenhuma para ele. Uma pessoa que não tinha capacidade de conseguir arrumar bem os seus gastos, né? Gastou com qualquer coisa. Ah, eu tô aqui com uma moto nova. Ah, rapaz, eu tô cheio de dinheiro, vou comprar essa moto nova sua. Tô aqui com um carro novo, rapaz, você tá com dinheiro. Você tá com quantos aí? Ah, eu tô com 100 mil. O carro custa 90, compra aí. Aí o cara gastou o dinheirinho dele. E sem nenhuma maturidade, torra todo o seu dinheiro, né? E houve naquela terra uma grande fome. Isso é o filho longe do pai. Não tem controle. Ele gasta tudo. Então, filhos, deem mais atenção aos seus pais, ao que ele fala. Esse velho aí não está caduca, não. Ele está falando coisas que são verdades para você, são o bem para você. Versículo 15. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou aos seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então vemos aqui também como se Deus, no jardim do Éden, ele cria o homem perfeito. O homem sai da sua presença. E o homem hoje, ele vive tentando buscar, agarrar sentimentos que vão trazer para ele satisfação. Porque no peito de cada homem que não tem Cristo como Salvador, tem um buraco imenso, tem um vazio imenso. Então ele vai buscar os prazeres, preencher aquele vazio com o sexo, droga, com bebidas. Vai dizer que não é assim? Os irmãos aí que experimentaram uma vida talvez longe de Deus na sua adolescência e depois se converteu, vai falar que toda vez à noite, quando você deitava a cabeça na sua cama, muitas das vezes, rapaz, está faltando alguma coisa dentro de mim. Eu estou sentindo um vazio. Vai falar que não é assim? Como tem sido suas noites? Você deita na cama, você consegue se regozijar, ter a alegria da salvação? Ou você fica com medo, não tem medo da morte, não sabe o que vai acontecer após a morte? Você sente esse vazio no seu coração? Você está gastando toda a sua saúde que Deus te deu com coisas do mundo, desperdiçando toda a sua saúde, sua inteligência na bebida, nas drogas? Será que você está assim? Esse é o filho que te representa. Você tem esse vazio dentro de si. Busca se encher o seu vazio com qualquer porcaria, como esse rapaz estava tentando comer a lavagem dos porcos, tão fome que ele estava. Então isso é comum. Chega um momento da vida em que a pessoa já alcança uma certa idade e vê, rapaz, não tem alguma coisa faltando. Eu só fico triste. Eu não fico mais feliz. Toda vez que eu deito, eu fico numa agonia tremenda. Aí depois, no outro dia, amanhece, vai para a farra de novo, tenta ali usar aquelas coisas para tirar essa falta de alguém. Esse buraco, para tentar preencher esse buraco que só cabe Jesus Cristo. Esse é o vazio que tem no coração de cada homem. E tem uma fase que ele vai vendo que aquela saúde que ele tinha na sua juventude já não é mais a mesma. Ele não respira bem, ele não caminha, não consegue correr mais, não sobe mais escada. Aquela saúde que ele tinha toda se esvaziou. Acabou. Meu irmão, meu querido amigo, meu ouvinte que está na live, se você está nessa situação, saiba que tem um Deus enorme, que não vai te dar só uma resposta para a sua vida aqui na terra, para os seus problemas, mas vai resolver o maior problema, um problema eterno, que você sofreria a eternidade no inferno. Cristo te dá gratuitamente a salvação, basta crer nele. E esse vazio que você está sentindo, ele vai ser preenchido. E esse é o evangelho, esse é o amor de Deus. Aí esse rapaz, esse jovem, esse filho, esse que saiu da presença do seu pai, foi para uma terra longínqua, gastou tudo,
Ele ficou desejando encher sua fome com as bolotas dos porcos, ele tornando em si, caindo em si, ele pensando, ele começou a raciocinar. Rapaz, na casa do meu pai, quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui mendigando migalhas. Quantos não tem lá? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Isso no seu pensamento, ele estava maquinando aquilo, né? Ele estava caído, às vezes todo sujo, dando comida para os porcos, estava pensando: rapaz, eu não preciso passar isso não, eu estou aqui, meu pai tinha até os jornaleiros, os trabalhadores, os empregados dele tinham abundância de pão, comia à vontade, estou aqui padecendo fome. E ele pensa na sua mente: eu vou me levantar, vou ir ter com o meu pai, e vou falar com ele assim: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, aí sim ele tomar uma atitude, levanta, foi para o seu pai, e quando ele estava longe, ainda chegando em casa, o pai dele olhou para ele e falou assim: rapaz, aqui isso não entra não quero você aqui não. Você volta, você pediu sua fazenda, você gastou tudo, não tem mais nada para você aqui. Vira as costas e mete o pé. É assim que o pai dele faz com ele. O pai dele se move de íntima compaixão para com ele. Esse é o amor maravilhoso de Deus, em que nós não merecíamos, mas ele vem até nós quando nós ainda está longe dele e mostra o seu verdadeiro amor, em que entregou o seu filho para morrer numa cruz por cada um de nós. Esse é o seu grande amor. Esse é o mais alto que ele pode mostrar o seu amor. Porque às vezes você pensa assim: não, se Deus me ama, ele pode me dar uma vida, viver até 250 anos. Se Deus me ama, ele vai curar esse câncer que eu tenho. Se Deus me ama, ele vai fazer que, sei lá, meus problemas se resolvam. Mas tudo isso não seria quase nada comparado ao ápice do amor de Deus, em que ele entrega seu filho morrendo por bons, não, morrendo por pecadores que ainda estavam mortos em seus delitos e pecados. Então aí, o seu pai vai até ele. Viu o seu pai, no versículo 20 aí, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele não tinha pensado mais coisas? Aquele negócio de fazer ele trabalhador, de jornaleiro, ele não falou isso por que será? É porque é isso que é o verdadeiro arrependimento. Quando o homem, em seu remorso, ele vê a situação dele, mas quando ele encontra com o verdadeiro amor, aí sim que há um verdadeiro arrependimento. Até para a salvação necessitamos de um agir de Deus em nossa direção. E aí ele nem fala mais aquilo que ele tinha planejado. Ele vai falar assim, ele viu o amor que o pai dele tinha por ele vai falar para fazer de jornaleiro, é ruim. Então esse é o verdadeiro arrependimento, que o homem só tem quando dá de cara com esse verdadeiro amor que procede de Deus. E a gente vê aqui que o pai, ele corre, ele sai correndo. Um homem naquela época, provavelmente muito rico, que tinha trabalhadores trabalhando para ele, muito rico. Aquilo não era função de um homem elegante, de levantar, ele usava um vestido, ele levantar o vestido e sair correndo naquela poeira. Isso era função de um servo. E assim também Deus se fez servo aqui na terra, caminhou, sofreu tudo que nós sofremos, foi tentado e venceu. E se entregou com grande humildade, assim como esse pai aqui se humilha para buscar o seu filho. Deus manda seu filho ao mundo, não para o condenar, mas sim para o salvar. Esse é o nosso Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento, esse é o verdadeiro amor. Não tem nada nesse mundo que se compare com esse feito, com esse amor que Cristo, que Deus tem por nós. Um amor que não merecíamos receber. Estávamos longe dele, éramos pecadores, tínhamos gastado tudo com qualquer coisa, mas ele, com grande compaixão, Deus nos amou. Então ele nos salva através do seu Filho, e qualquer um que nele crê tem a salvação, tem a vida eterna. E continuando,
lançou-se no seu pescoço, versículo 20 ainda, e beijou. E o filho disse ao pai, aí o filho se arrepende. E no versículo 22 fala, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido. E vestiu-lhe, e põe-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E assim Deus faz com nós. Ele nos limpa, ele tira todo aquele trapo de imundícia que a gente estava, todo aquele tentativo de tapar os nossos erros. Ele tira tudo aquilo. Tira aquelas folhas de figueira que Adão e Eva fizeram para tentar tapar a sua nudez. Ele nos cobre com vestes novas, nos limpa, nos purifica através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, ele nos lava. Ele coloca no nosso dedo um anel mostrando a sua aliança que tem conosco, que irá nos salvar. Ele coloca sandálias nos pés para que a gente permaneça ainda aqui nesse mundo, mas é agora longe do mundo. Não estão pisando mais nesse mundo no sentido de sujar agora somente os pés e depois só passar uma água. Não necessitamos mais de um arrependimento novo, porque uma vez salvo, salvo para sempre. E isso o pai faz com o filho. Ele fala, trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele faz uma festa, porque nós, em nossos pecados, descendentes de Adão e Eva, com o nosso corpo, nosso DNA corrompido, nós estávamos mortos e nós então revivemos. É o que Paulo fala em Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 11. Pode colocar para a gente, Patrícia? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. A gente estava morto, pecadores, a gente não tinha serventia nenhuma. Porque talvez, pelo bom, o cara é muito bom, o cara se dedica, o cara faz coisas boas, por ele eu vou morrer. Compensa morrer. Mas Deus mostra o seu amor para conosco. Quando morre por nós, entrega seu Filho Jesus para morrer por nós, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Que ira é essa? Será que é aí salvos da ira do Satanás que ele está se referindo? É isso? É isso, Isaac, que ele está se referindo? Não. Está se referindo à ira de Deus. Deus, por Deus, através de Deus, nos salva de Deus, dele mesmo. Porque em cada um de nós mereceríamos a condenação eterna pelo nosso pecado. Por esse DNA que recebemos dos nossos ancestrais, desde Adão e Eva. Era isso que nós merecíamos. Nós merecíamos a ira de Deus, o seu julgamento. Então, naquela passagem ele fala, porque nós, ainda sendo inimigos, somos reconciliados com Deus, pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Estávamos longe do Pai, estávamos pelo mundo, mas agora alcançamos a reconciliação através de Jesus Cristo. Coloca também para a gente 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses 1, 10. Deus, ele nos salva da sua própria ira. Porque ai daquele que cai na mão de um Deus vivo. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falando, mas esse evangelho que prega um medo nas pessoas, falam que Deus vai maltratar ela, que Deus vai condenar. Deus não é amor? Mas você acha que quando chegar na eternidade, você morreu sem Cristo, sem se converter, não vou deixar ele ficar no inferno não, vou levar ele para o céu porque eu sou muito amor. Ele é um Deus de amor sim, mas ele é um Deus de justiça, ele é justo. Ele não pode simplesmente passar a mão na sua cabeça aí, vai para o céu, entra aí. Ele não pode fazer isso.
Por isso que ele condenou o seu pecado em Cristo. Ele é um Deus justo. Mas por que ele é bom? Ele é bom porque ele mesmo se faz carne, sofre aqui na terra humilhação e morre por nós. Então, quem crer nele, não que Deus passe a mão na cabeça, mas é porque os seus pecados estavam ali na cruz. O míssil da ira de Deus caiu sobre Jesus ali na cruz. Aquele míssil teleguiado que ia acertar em nós. Ele foi lá e caiu em Jesus. Agora basta você crer e você vai ter a certeza dessa salvação. E ali nessa passagem fala: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então às vezes você pode estar pensando: mas eu estou vivendo de qualquer jeito na terra, não aceito Jesus, não sei nem o que é esse negócio de evangelho, vivo de qualquer jeito e estou vivendo bem, estou prosperando, estou comprando carro, estou fazendo as melhores faculdades, tenho os melhores amigos, eu estou feliz demais. Que ira é essa que não caiu sobre mim? Essa ira você está entesourando, você está guardando para o dia da ira. Porque talvez agora não está sendo cobrado, mas espera morrer para ver sem Cristo, para você ver. Aí não vai ter mais volta. Mas eu não acredito em Jesus, não acredito em negócio de céu e inferno. Ué, vamos supor então que Deus não exista e que isso que a gente está falando aqui é balela. Eu morro hoje, você morre hoje, chega lá, não existe nada disso, não existe céu, não existe inferno. Então morreu, acabou. Se for assim, tudo bem, vivi uma vida aqui buscando fazer o bem, certo? Mas se chegar lá e a palavra de Deus estiver correta, se chegar lá e haver céu ou inferno, se chegar lá e você ainda está na sua situação primária de pecador, aí já era, não tem missa, reza, oração, intervenção, não tem nada que tira você da condenação eterna. Você tem que tomar essa sua decisão aqui enquanto vivo, que após a morte não tem mais nada. Não tem mais nada que possa fazer mudar esse caminho que você vai. Não vai ter nada que vai tirar você dessa condenação. Mas tem uns aí que pregam, esse negócio de inferno eterno é balela. Deus não vai te condenar por poucos pecados que você fez em 70 anos de vida. Ele não vai te condenar eternamente. Vai nessa que inferno não é eterno. Ele nos livrou da condenação eterna, não tem fim. Onde há fogo que não se acaba. Sofrimento que não se acaba, é eterno. Eternamente você, não reconhecendo a Cristo, você já está nesse caminho em que o final dele é o inferno. Então, tem outra passagem também, aqui um pouco mais atrás, em Lucas capítulo 12, no versículo 4, você acha que não deve temer a Deus, não. Você acha que Deus é só amor, passa a mão na cabeça de todo mundo, vamos viver de qualquer jeito, que está tudo certo. Então olha o que fala ali, Jesus falando: eu vos digo, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Olha só o que a palavra de Deus fala, olha só o que Jesus fala. Não tenha medo de ladrão que vai roubar, vai te matar, porque o máximo que ele faz é te matar. Ele não tem poder para fazer nada depois com a sua alma. Mas tenha medo daquele que pode não somente te matar, mas lançar a tua alma no inferno. É o que Jesus fala. Não é isso? Não é a palavra de Deus que prega isso? E como é que a gente se livra dessa ira, dessa condenação? Aceitando a Cristo como o único suficiente Salvador. Aceitando esse evangelho que eu disse. Aceitando essas boas novas que eu falei aqui. E você, através de Jesus, alcança a salvação. Retornando aqui para a nossa passagem. Versículo 24. Ele fala, né? Porque este meu filho, Lucas 15, versículo 24. Ele continua. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar.
E o filho mais velho agora vai tratar do outro filho, o mais velho, aquele que se dizia bom. E o seu filho mais velho estava no campo e quando chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E ele não quis nem chegar lá para saber o que era. Ele já veio um servo e o servo falou, ele perguntou, né? Chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, ficou com raiva. Mas Deus vai salvar um pecador, rapaz. Eu estou aqui o tempo todo da minha vida, dentro de uma igreja, sou batizado, faço coisas boas, maravilhosas, dou uma parte do meu dinheiro para os pobres, e Deus vai salvar um pecador? Não, eu que mereço a salvação, eu que sou bom, eu que sou justo. E é assim que esse filho se sente. Ele se indignou, diz a Bíblia, e não queria entrar. E saindo o pai sempre sai, assim como ele foi de encontro com o seu filho, que se reconheceu perdido, ele saiu também ao encontro do seu filho que se acha religioso. Então aqui dentro hoje, ou você que está assistindo, você a vida toda foi religioso, frequentou uma religião, seja ela qual for, dedicou toda a sua vida a ela e coloca acima daquela religião a esperança de vida eterna, fique sabendo que através de boas obras, nenhuma carne será justificada, diz a palavra do Senhor. Através de boas obras não há salvação. A salvação ela procede de graça, é um favor que nós não merecíamos. É um presente, é um dom. Um presente a gente dá a alguém às vezes que não merece. Ele não está te pagando por aquele presente, a gente simplesmente dá a ele. E essa é a salvação, não é o que você faz que vai te salvar. Então se você se considera religioso, se considera bom demais, acha que quando morrer você vai ir para o céu porque você é bom, fique sabendo, você ainda está debaixo dessa ira de Deus. Você ainda está debaixo dessa ira de Deus. Não existe ninguém melhor ou perfeito que não precise da salvação. Em Romanos 3 fala que não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não tem ninguém. Não há nenhum só. Não há nenhum só. Então, meu amigo, se você acha que você, por estar frequentando todo domingo a igreja, fazendo coisas boas, ajudando em todos os trabalhos, você acha que aí está a sua salvação, fique sabendo que não é assim. A salvação, ela procede somente através de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício. Não há ninguém bom, ninguém que busque a Deus. Então, né? Mas respondendo, ele disse ao pai, versículo 29, né? No versículo 28 fala, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Não, meu filho, vão entrar sim. O seu irmão, ele estava perdido, vamos se alegrar, ele foi achado. Versículo 29, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para se alegrar com o meu pai? Não, ele fala, nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Então, no fundo, a intenção dos dois era gastar, se alegrar com os amigos, gastar o seu dinheiro. A diferença é que um pegou e saiu, o outro ficou lá, mas com a mesma intenção, com a mesma necessidade de arrependimento que tem um ser humano, uma pessoa que considera-se pecadora, também tem essa necessidade para aquele que se considera bom. O arrependimento. Jesus, ele veio para salvar pecadores. Então, meu irmão, se considere pecador se você ainda não se considera. E aceite a esse Deus. Entre para esta casa. Hoje ele te chama. Né? Você que está assistindo a live. Hoje Jesus te chama. Entra. Ele está insistindo com você mais uma vez. Não se confie, não bata no peito achando que você é melhor do que qualquer um e que merece alguma coisa, não. Então, versículo 30, ele continua falando, vim porém, ele fala, né, no versículo 29, que nunca deste um cabrito para me alegrar com meus amigos, e no versículo 30, vindo porém este teu filho desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mastaste os bezerros cevados, e lhes disse, né? Então aqui a gente vê que ele está indignado com isso. Ué, Jesus, você está comendo com pecadores?
Você come com pecadores? Então Jesus propôs essa parábola para eles, para os fariseus, para aqueles que se achavam bons. E aqui está o foco, a sua intenção em mostrar que a alegria no céu, há mais alegria no céu, né? No versículo 7 de Lucas. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E digo você, quem que não necessita de arrependimento? Como Romanos fala, quem que é justo que não precisa de arrependimento? Só um homem que andou na terra aqui e que ele foi justo, foi perfeito. Esse homem é Jesus, sendo 100% Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele sim cumpriu todos os mandamentos. E ele sim era o único que era capaz de morrer e pagar a entrada no céu para nós que somos pecadores. Ele sim, Jesus. E, versículo 31. Ele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos porque folgarmos porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi se achado. Então, até o final dessa história, a gente não sabe se o filho entrou para casa depois. Então, meu irmão, você sendo pecador, gastou tudo que Deus te deu com porcarias, vivendo aí pelo mundo, com droga, sexo, bebida. Preencha esse vazio, não com essas coisas, esses prazeres que duram às vezes 5 segundos, mas sim preencha com essa grande salvação que está agora na sua porta batendo. Se você ainda não reconheceu a Deus como Salvador, arrependa-se. E se você está na igreja, a vida toda frequentou a igreja, se considera bom, Deus também está na sua porta te chamando. Arrependa-se. Arrependa-se. Esse é o Evangelho. Essa é a salvação. Romanos 10, versículo 3, versículo 9 a 13, fala assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há distinção, seja judeu, grego, mulher, homem, negro, branco, não há distinção. Não há distinção. No versículo 12 continua. O mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Então hoje esse é o Evangelho. Mais uma vez a mensagem do Senhor está na sua porta com essa oportunidade imperdível. Não sabemos quando Jesus irá voltar. Você não sabe quando irá partir dessa vida, né? Você não sabe se ao sair dessa porta ou saindo da sua casa, não passa um caminhão por cima de você e de uma hora para outra acabou a sua vida. Você não sabe a hora que você vai partir. Então não deixa passar essa oportunidade, que mais uma vez está à sua porta e bate, a saber se com tua boca confessar e no seu coração crer para a justiça e com a boca confessar a respeito da salvação e tem a vida eterna para todo aquele que nele crê. Então, meus irmãos, essa é a passagem que eu quis trazer para vocês. Mas antes disso, olhando para os dois bonequinhos ali, você se considera qual deles? Você pode já ter se arrependido, já aceitado a Cristo, você já pode ser salvo. Mas se você ainda não tomou essa decisão, qual se encaixou mais ali com você? Será que é o que se acha bom? Ou será que é o que se considera pecador? Como eu disse, a salvação está aí para os dois. A salvação está aí para os dois. Então, hoje à noite, não deixa passar não. Toma essa decisão. Quando você deitar na sua cama, onde não vai ter mais ninguém para conversar, onde você vai estar sozinho, vai estar pensativo sobre os seus problemas, pensando na sua tristeza e frustração, porque dentro do seu coração tem um vazio, lembra dessas palavras, né? Lembra dessa mensagem que a Bíblia traz, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Amém.